aleluia, com os santos pensamentos meus, aleluia, aleluia, em tudo isso tem a mão de Deus. Quando vem a noite, eu olho o céu, as estrelas brilham no infinito, vejo a lua clara sobre o mar. Nesse momento eu reflito, o ser supremo em tudo isso existe. Deus, a luz maior, a explicação. Tudo vem das suas mãos divinas. O céu, a terra, o mar, a vida então. Aleluia, aleluia, com os santos pensamentos meus. Aleluia, aleluia, em tudo isso tem a mão de Deus. Bom dia a todos. Mais um domingo se encontramos nessa casa, aprendendo um pouco mais do Evangelho. É muito bom estar nessa casa, sentir a vibração, a paz interior, essa paz que não tem preço. Como diz a música, aleluia, aleluia. A paz de Deus está conosco nessa manhã. Não somente amanhã, em todos os dias na nossa existência, nesse grande educandário que é a Terra. E todos nós estamos aqui aprendendo um pouco. Aprendendo e tentando colocar em prática, que muitas vezes é muito difícil colocar em prática. E só temos uma maneira de agradecer, que é através da prece, que todos nós possamos entrar na sintonia da música, colocar o nosso pensamento. Imaginamos que nós estamos num jardim, esse jardim enorme, onde tem um riacho, onde a água está escorrendo, as flores e os cantos. Da parábola do bom samaritano e colocando no nosso dia a dia, associando esses ensinamentos ao que a gente vive hoje na nossa sociedade, ao que a gente vive hoje em casa, cada um com as suas alegrias, cada um com as suas dores. Sempre que a gente fala de algo que é extraído do Evangelho de Jesus, seja oriundo de uma psicografia de Chico, de Divaldo, de tantos outros, né? É importante que a gente retire toda essa teoria e consiga colocar na prática. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então a gente precisa estar ativo, né? O que a gente veio fazer aqui hoje? Entender alguma situação onde a gente possa pegar esse ensinamento e colocar lá fora, na vida real. Aqui dentro é uma maravilha, pessoal. Olha que energia boa. A gente chega aqui,
é um sorriso de um, é um abraço de outro, né? As nossas dores, elas vão sendo diluídas. Porém, quando a gente sai ali fora, a vida, ela nos responde nem sempre dessa forma. Nem todo mundo vai estar vibrando dessa maneira. E aí que a gente precisa ser forte e não se deixar levar por aquela energia lá de fora, mas que a gente consiga levar isso para aqueles lá de fora, tá? E quando eu falo aqueles lá de fora, aquele que ficou na nossa casa, que não conseguiu vir por opção ou por algum motivo, e é super normal. Então hoje a gente vai lembrar da nossa casa. Quando a gente estava, estou vendo que tem algumas senhoras aqui, né, que devem gostar de cozinhar, e aí eu estou lembrando lá do Rio de Janeiro, da minha avó, da minha mãe, e às vezes acontecia algo assim, ó. Isso é pegadinha do Vanderlei. Faz parte. Vamos ver. Se não foi, a gente dá um jeito. Quer abrir de novo? É que tem um videozinho aqui que faz parte do contexto e ajudar no entendimento. Agora aqui a gente ia ver o plantão da Globo. Todo mundo lembra do plantão da Globo? É uma pena para vocês que eu vou ter que fazer aqui a sonoplastia, que entrava o tan 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 tan. Todo mundo lembra disso aí? Era o que ia entrar ali. Só que o meu não é tão legal, né? Então, pessoal, quando a gente está na nossa casa, no nosso dia a dia, e de repente surge esse plantão da Globo, que vem com uma notícia. Geralmente ele vem com uma notícia que choca, né? Tá todo mundo lá, eu lembro que em casa todo mundo parava para ver. Cala a boca aí, quero escutar a televisão. Era mais ou menos assim que rolava, né? E eu já anunciava, aí, Roberto Carlos morreu, desencarnou. Era uma tristeza ali, né? Enfim. E hoje as notícias que nos abalam, elas são outras. Então, tentando associar um pouquinho do que é essa passagem da parábola do bom samaritano, eu criei uma manchete aqui para a gente tentar aproximar do nosso dia a dia algo que acontece, algo que a gente se compadece, tá? E muitas vezes a gente acha que também não consegue contribuir com isso. Então a minha notícia que eu trago hoje é a seguinte: urgente, vocês não vão acreditar, um cidadão russo estende a mão a um cidadão ucraniano ferido na cidade do Rio de Janeiro. Eu posso falar do Rio de Janeiro porque eu sou de lá, tá? Vamos lá. Em passeio de férias pela cidade do Rio de Janeiro, um cidadão ucraniano foi assaltado e agredido na orla da praia de Copacabana. O mesmo ficou estirado no chão, meio morto. Gravem isso, pessoal, meio morto. Como já era tarde da noite, poucas pessoas passaram pelo local. Dentre elas, um diretor francês da ONU, que estava na cidade para uma reunião do G20, e um influencer e coach da internet, Zezinho da Prosperidade. Gravem isso também. Ambos olharam para o cidadão ucraniano, meio morto, e passaram distante para não ajudar. O curioso é que logo após, um cidadão russo, que também passava pelo local, prestou atendimento de primeiros socorros e chamou a ambulância e foi junto para o hospital com o ucraniano ferido, pois o mesmo estava sozinho. Vamos ver se vai. Era para estar acontecendo, mas era isso aí, pessoal, que eu queria chamar a atenção para vocês e falar justamente dessa notícia, né? Todos sabem que hoje existe uma situação geopolítica que acarretou em uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Hoje os cidadãos russos, como um todo, eles são vistos como os causadores dessa guerra. E aqui a gente não vai dizer quem está certo ou quem está errado, a gente só está pegando um exemplo para tentar colocar no nosso dia a dia, né? Então os russos hoje, na sua grande maioria, eles estão sendo deixados de lado pela população, eles são vistos com os outros olhos, tá? Porém, no nosso caso aqui, um cidadão ucraniano, ele está esticado no chão meio morto, ele foi assaltado. Um diretor da ONU passa por ele, não faz nada. Um coach da internet, o Zezinho da Prosperidade, que é o que a gente mais vê hoje em dia, pessoas na internet apontando o caminho
correto para a nossa vida, dizendo o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer, ao ponto da gente diminuir o nosso interesse pela vida, porque a gente pensa que tudo que a gente faz é errado, quando a gente se fixa somente nessas pessoas. Então esses dois personagens, eles não ajudaram aquele próximo que precisava, aquele que estava no chão, meio morto. E quando a gente fala meio morto, a gente entende que é uma pessoa que está precisando de fato de ajuda, que está ferida, que está machucada, que não consegue por si só se levantar, né? Se erguer, sair daquela situação. E aí o curioso é que quem ajuda é um cidadão russo. Ajuda aquele ucraniano. E o ucraniano, será que esperava a ajuda de um russo? Não era mais fácil ele esperar a ajuda de um diretor da ONU, por exemplo, que tem essa função de unir as nações? Ele passa largo e não ajuda. Essa, pessoal, é uma historinha muito similar à parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10, versículo 25 ao 37. Acredito que todo mundo conheça essa passagem da parábola do bom samaritano, mas a gente vai passar de uma forma rápida aqui para rever alguns conceitos. Mas vamos ficar também com essa historinha criada aqui para o nosso entendimento. Então, naquela época, um doutor da lei, ele questiona Jesus, né? Mas por que um doutor da lei iria questionar Jesus? Jesus pregava para todos. Mas, de fato, alguns doutores da lei, eles se aproximavam para ouvir e tentar entender alguma situação dita por Jesus que pudesse lhe causar um problema e eles, de fato, acabarem com todo aquele processo de restauração pessoal que Jesus estava causando na população daquela época. Então, o doutor da lei, ele conhecedor da lei mosaica, ele faz uma pergunta para Jesus, como se fosse uma pegadinha. E ele fala o seguinte: como a gente pode herdar a vida eterna? O que a gente precisa fazer para herdar a vida eterna? Jesus, conhecedor, né, de todo, enfim, de tudo como um todo, né? Ele sabia que tinha uma armadilha ali, então ele não responde. Ele faz uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: o que está escrito na lei? Ele sabia que o doutor da lei tinha a resposta. Ele dá voz ao doutor da lei, que responde muito bem, né? De acordo com a lei, seria amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Mas não para por aí. É preciso amar ao próximo também, como a ti mesmo. Jesus, na sua simplicidade, na sua bondade, e direto e reto como era, ele diz isso: faze isso e viverás. Então hoje, pessoal, até aqui a gente já tem a resposta do que a gente precisa fazer para herdar essa vida eterna, para evoluir aqui com as nossas dores, com as nossas alegrias. É simples, é isso aí: amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. E mais para frente a gente vai entender, ser um pouco redundante aqui, o que seria esse entendimento. E amar ao próximo como a nós mesmos. O doutor da lei viu que era muito simples e direta a resposta e que não tinha nada ali para pegar Jesus. Ele continua. Ele faz uma pergunta: quem é meu próximo? E eu pergunto para vocês agora aqui: quem é o próximo de vocês mais próximo? Não precisa responder. Vamos ver se até o final do nosso bate-papo isso muda, tá? E Jesus conta, aí sim começa a parábola do bom samaritano, que Jesus fala, e eu vou contar com as minhas palavras aqui. Vinha descendo um homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem é abordado, ele é assaltado, ele é agredido, violentado ali. Ele fica no chão estirado, meio morto, assim como o nosso personagem do nosso plantão aqui. Ele fica meio morto. E por ele passa um sacerdote, um levita, que era um padre da tribo de Levi. E esses dois primeiros personagens, eles passam simplesmente e se afastam daquela situação, não ajudam. Eles fazem vista grossa, como a gente fala hoje em dia, né? Porém, quando a gente fala de um sacerdote, a gente espera uma ajuda, ainda que seja uma palavra. A gente espera uma mão esticada de auxílio, porém eles não o fazem. Quem faz é o samaritano, o nosso
terceiro personagem ali. Então o samaritano, vendo aquela situação, ele ajuda o irmão que está precisando, ele levanta, passa azeite nas feridas, cuida ali, né? Ele aplica, digamos assim, os primeiros socorros, tá? E ele vai além. Ele leva esse homem ferido até uma estalagem. Chegando lá, ele pede que o dono, enfim, cuide daquele cidadão. Ele deixa um dinheirinho ali e ele fala o seguinte: eu vou seguir viagem, mas quando eu voltar, tudo que precisar, que no caso precisar para cuidar dele, eu vou pagar. Deixa comigo que eu acerto com vocês. Ou seja, ele vai além, ele vai muito além, tá? Então, pessoal, Jesus pergunta, né, para o doutor da lei: quem te parece o homem mais próximo desse cidadão ferido, né? E o doutor da lei responde: o que usou de misericórdia. Então seria o samaritano. Esse era o mais próximo ali. Então, à medida que a gente vai conhecendo a palavra de Jesus, esse caminho, verdade e vida, a gente vai ajustando alguns conceitos na nossa vida. Porque antes a gente poderia achar que o mais próximo era uma pessoa, que o mais próximo era outra pessoa. Mas se a gente olhar essa parábola, a gente vai entender que o mais próximo é aquele que precisa da nossa ajuda. E não importa se ele é um sacerdote, não importa se ele é um levita, não importa se ele é um samaritano, não importa se ele é branco, se ele é negro ou amarelo, é aquele que precisa da nossa ajuda. E isso é muito fácil entender quando a gente olha Jesus. Jesus ajudou a todos de forma igual. As mulheres que sofriam preconceito naquela época, os estrangeiros que sofriam preconceito, as pessoas mais marginalizadas que sofriam preconceito, inclusive muitos foram seus discípulos e deram extensão ao Evangelho, né? Criaram, trouxeram, escreveram, e é o que a gente segue hoje. Então que a gente fique com essa ideia de que o mais próximo é aquele que precisa da nossa ajuda. Então hoje, eu caindo aqui, por favor, entendam que eu sou o próximo de vocês e me ajudem, tá? Vamos lá. Vamos associar um pouquinho dos personagens agora, pessoal, para que a gente consiga só entender o que de fato cada um fez e cada um não fez, tá? E aí eu associei a nossa historinha à parábola do bom samaritano. Então aqui temos 4 personagens da parábola do bom samaritano, tá? Onde a gente associa, pode associar o sacerdote ao diretor da ONU ou ao influencer, o levita ao diretor da ONU ou ao influencer, tá? E o que tem de comum entre esses personagens? Quando a gente imagina um sacerdote, quando a gente imagina um diretor da ONU que tem essa responsabilidade de cuidado, né, de entendimento com a sociedade, de cuidado e amor ao próximo, a gente imagina que ele vai além, mas ele não foi na nossa história e na história trazida por Jesus. Ele para na teoria, ele sabe tudo, ele não respondeu as perguntas. O doutor da lei também sabia tudo de cós salteado, né? Porém ele não pratica, ele não coloca aquilo ali de fato vivo no dia a dia dele. E é muito fácil para nós espíritas também, depois de anos de estudo, decorar boa parte das respostas e perguntas do Livro dos Espíritos. Mas de que adianta? Se ali fora a gente não lembra de colocar em prática. Então não é necessário, para agir, para ser bom, para evoluir, e aqui eu abro um parênteses, para herdar a vida eterna é preciso fazer aquilo que o samaritano fez. Porém, o samaritano, assim como os russos, hoje, eles de alguma forma eles estão sendo vistos e colocados de lado pela sociedade. Assim era com os samaritanos também. E volto a dizer, só para que fique claro, aqui a gente não está falando quem está certo, quem está errado na nossa historinha. É somente um exemplo, tá, pessoal? Então, é preciso agir. O que a gente traz aqui para vocês é uma lição de Jesus, que exalta a todo momento a humildade. E ao exaltar a humildade, ele acaba com orgulho. Quantas são as parábolas de Jesus que exaltam o mais fraco,
que exalta a mulher, que exalta o estrangeiro. Então, se na nossa vida, se na nossa dor, que talvez que tenha nos trazido até aqui, a gente se sente inferior, desamparado, ferido, à margem da sociedade, se a gente se olha no espelho e ainda não se vê tão belo em todos os sentidos, Jesus vê. É para isso que Jesus veio, para acender essa nossa chama de pessoa valiosa que somos, de pessoas que passam sim por situações e é necessário, não é nenhum castigo, mas que a gente possa sair daqui hoje com essa noção de que somos sim valiosos. Porém, é preciso o quê, pessoal? Aqui a gente está pertinho, a gente pode bater um papo. É preciso agir. Porque se a gente tem a atitude do sacerdote, do levita, do diretor da ONU na nossa historinha, a gente é aquela pessoa que só solta as palavras ao vento, mas não consegue internalizar nem um pouquinho para colocar em prática, tá? Então que esse conceito possa hoje, de uma vez por todas, entrar e ficar e permanecer na gente, tá? Sempre que a gente vê uma situação de alguém precisando de ajuda, que a gente não considere se essa pessoa já me fez mal, se essa pessoa já me causou algum problema, que a gente não considere se essa pessoa vai fazer mau uso daquilo ali, que a gente faça por si só, de coração, assim como o samaritano. Beleza? E aí eu faço um convite para vocês. Cada um vai trazer e fazer a sua reflexão. Eu vou jogar alguma coisa no ar e fica um dever de casa para vocês aqui. Cada um faça a sua reflexão. Esse homem ferido e esse samaritano, ele poderia ser um corintiano e um palmeirense? Poderia, talvez, né? Um vascaíno e um flamenguista? Poderia. Poderia ser um eleitor da direita e um eleitor da esquerda? Poderia. Sendo ferido ou sendo samaritano ou sendo ferido? Poderia. Poderia ser o nosso vizinho e nós? Poderia. Aquela pessoa que a gente tem intimidade em casa e nós? Poderia. E aqui, tanto na função e no personagem do ferido, quanto no personagem daquele que ajuda. É difícil quando a gente traz para a nossa realidade? Um pouco, né, pessoal? Ainda é difícil. A gente sabe que é difícil. Só que para herdar a vida eterna, a gente precisa colocar em prática. Não foi o que o samaritano fez? Que fique para a nossa reflexão. Que, ainda que seja difícil, é possível. Quando a gente se esforça. E se esforçar é se libertar do orgulho, é colocar o perdão em prática, para que a gente de fato possa vivenciar isso. E toda essa dificuldade, quando a gente consegue vencer e praticar, a gente deixa essa mochila, a gente deixa essa dificuldade de lado e a gente segue leve. Então é algo que a gente está fazendo para o próximo, mas que o benefício vem para a gente também. Então é preciso que a gente pratique. Faço mais um convite para vocês. Se a gente visse essa situação lá de cima mesmo, o sacerdote e o levita, eles poderiam ser vistos como algumas religiões, e a nossa também. Quando ela para na teoria, quando ela se prende no que é material único e exclusivamente, e quando ela não pratica. É uma das reflexões que se faz com relação a essa parábola. O homem ferido,
seríamos nós, a humanidade como um todo, ferida muitas vezes por situações que a gente precisa passar, muitas vezes por situações que a gente causa, pela insistência no orgulho, nos nossos defeitos, e aí cada um sabe o seu, tá? Inclusive, quem vos fala aqui, eu me incluo nisso, todos nós da Casa Espírita precisamos muito fazer essa reflexão. Então, quando a gente estuda para fazer um bate-papo com vocês, isso martela na nossa cabeça, isso às vezes dá um aperto no coração, um nó na garganta, porque a todo momento, assim como vocês, todos nós precisamos colocar em prática, porque senão a gente seria simplesmente um sacerdote que passou diante de uma situação difícil, trazida por um próximo, e a gente passa de olho fechado simplesmente. E o samaritano, pessoal, quem seria? Aí eu quero a ajuda de vocês. Vocês são muito tímidos. Vamos lá. O samaritano seria Jesus. Esse que ajuda, que levanta, que acende e reacende essa centelha divina que todos nós temos, independente se somos brancos, negros, amarelos, flamenguistas, palmeirenses, corintianos, ricos, pobres, evangélicos, espíritas, umbandistas. Esse é o nosso caminho, a nossa verdade e nossa vida. É esse que a gente precisa seguir. Na teoria, pessoal, além da teoria, na prática, é preciso replicar todos esses ensinamentos. Isso é o importante, é a chave. Então, para herdar a vida eterna, o que é preciso? Até agora a gente já sabe, né? Que é preciso amar a Deus, né? De todo o nosso coração, nossa força, nossa alma, nosso entendimento. E ao próximo como a si mesmo. Jesus vai além, fala e explica e traz uma história nos mostrando, através do samaritano, como agir. E aí, eu vou trazer para o nosso dia a dia mais um pouquinho e vou chamar vocês para tomar um café comigo. Coração. Que a gente consiga, no nosso dia a dia, fazer com que os sentimentos positivos, que às vezes estão armazenados aqui no nosso coração, mas por insistência nossa, a gente deixa ele falar baixinho. Então que a gente troque esse sentimento, que a gente deixe o nosso coração falar mais alto agora, para que ele fale mais alto que o orgulho, que a inveja, que a tristeza, que esses sentimentos que às vezes nos prendem numa energia negativa e não nos deixam avançar, que eles fiquem adormecidos ali, até que não tenham mais importância para nenhum de nós. Então que a gente coloque o nosso coração nesse café que a gente toma diariamente, nas nossas atividades do dia a dia, nas mais simples, porque elas repercutem nas maiores, nas mais importantes. Então que a gente aproveite e desfrute de cada momento simples da nossa vida, porque eles compõem a nossa vitória. Dentro da doutrina espírita, a gente entende e se aprofunda cada vez mais na reencarnação. É o que nós acreditamos. Então que a gente coloque sempre, a cada passagem nossa aqui nesse planeta, todo o nosso melhor, toda a nossa alma. Que as nossas experiências de vidas anteriores tragam desafios, que esse é o processo, essa é a lei. Mas que traga também as boas energias que a gente já plantou e que a gente possa fazer de novo, fazer com que o positivo seja maior na nossa vida do que algo negativo que a gente ainda precisa passar, uma prova, uma expiação. Então que isso que a gente já criou de bom esteja conosco, que a gente permita que isso aconteça, que a gente atue com toda a nossa força. E o que é isso? É algo para cada um. Cada um está tirando uma lição de cada palavrinha dessa. E a força, eu diria para vocês hoje, que vocês superem aquilo que te impede de realizar um trabalho, seja algo físico, seja algo que vem nos influenciando para a gente não ir, que tenha força para vencer
essa coisinha que vem na nossa cabeça quando a gente está ouvindo uma palestra, um bate-papo, e fala assim, é muito fácil falar, difícil é fazer na minha situação. Força, pessoal. É preciso ter força para vencer isso aí. Porque isso é algo que vem na nossa cabeça e de todos nós para nos desestimular, nos diminuir. Força para vencer esse obstáculo também. Entendimento. Que a gente não se preocupe se o irmão do lado consegue, de alguma forma, atuar todo dia, por exemplo, no bem. E nós conseguimos só no domingo, só no sábado. Que a gente possa, sim, em todas as situações da nossa vida, atuar no bem. Eu me refiro a algum trabalho voluntário, por exemplo. Aquele irmão ali fala bem pra caramba quando está lá na frente fazendo uma palestra. Aquele ali já não fala tão bem, eu nem me arrisco. Jesus, ele traz essa palavrinha aqui, ó, entendimento. Porque ele sabe que cada um está num grau, está num degrau dessa escada evolutiva. E para Jesus está tudo bem, contanto que a gente ame de todo o nosso entendimento, que a gente coloque para fora tudo que a gente pode, que a gente dê o nosso melhor. É isso que o nosso Deus, nosso Pai Criador, espera de nós. É isso que Jesus trouxe para nos tranquilizar. Pessoal, calma, tá tranquilo. É de todo o teu entendimento. Se você entende que é até aqui, me ame 100% até aqui. Só que lembra o samaritano? Ele vai até um ponto. Até ele levar o irmão à estalagem, estava 100%. Mas ele foi além. Ele falou, olha, eu vou, mas eu volto. E as custas, as despesas, eu pago. Então sim, é possível a gente amar até o nosso entendimento 100%. É possível. Só que, vamos 110, vamos 120. Se a gente entende até aqui, vamos estudar, vamos procurar esclarecer uma questão que ficou em dúvida, não tenham vergonha, perguntem. Tem tantas pessoas aqui com tanto conhecimento para auxiliar. Vamos colocar para fora o nosso desejo de crescer, de evoluir. E aqui faltou uma palavrinha, porque a intenção era botar ali café. Todo mundo toma café sem açúcar? Tem que ter um adoçante, um açúcar? Então vamos trazer a palavrinha a letra A, né? Para trazer uma palavrinha para vocês. O A de amor, né? Então que a gente consiga, de fato, colocar para fora esse amor que Jesus nos trouxe, que Jesus exemplificou, trouxe através das parábolas, que eram para simplificar o entendimento para aquela sociedade da época. E o convite que eu faço para vocês, que a gente simplifique esse entendimento fazendo historinhas assim com a nossa vida, puxando essa teoria que está lá no livro, nas escrituras, e a gente coloca em cada situação da nossa vida. Lembrando sempre da gratidão, que essa deve permanecer no nosso coração. Muito obrigado a todos, que tenhamos um excelente domingo. Nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião. Possamos, nesses momentos que antecedem a nossa ida a caminho de paz, meditar sobre isso que nosso irmão nos trouxe nessa manhã. E agora aproveitar as músicas do nosso companheiro João. Seja como o mar
me ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmã do seu irmão. Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ver alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Conhece meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja palavras, sei que em tudo me conhece, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor.
até o céu. Sei que ali também me encontras. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Pra mim é criança brincar, meu filho, canções numa concha de mar, é a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer, a treva na alma começa a crescer. É lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim, existe alguém. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções, uma concha de mar.
possuímos, já temos em nós, de conhecimento, de entendimento, dos estudos, né? E aquela centelha que vive em nós, da criação de Deus, que é o amor, que a gente coloque também a serviço do bem, né? Sim. Faça-se alguém que ame o sol, que veja o mar, que inspire a luz a rodar. Se tens no peito amor, aprenda a cultivar, se transformar, enfim, renascer. Não deixe morrer a paz, não deixe vencer a dor. Saiba lutar e ter em si amor e mais amor em si. Se tens no peito amor, aprenda a cultivar, se transformar, enfim, renascer. Não deixe morrer a paz, não deixe vencer a dor. Saiba lutar e ter em si amor e mais amor em si. Amor e mais amor em si. Quase esquecida, me veio relembrar. Tendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar o mundo da dor que alguém vai levar. Cativar, se alguém laços
Trazer